Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, 29 de maio de 2024, 8 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora com notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que você precisa para ficar bem informado, começar bem o seu dia e tomar boas decisões. Na edição desta quarta-feira, que acontece, te lembro, pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, pela TV Climatempo e também pela rádio Agro Hoje. Nós vamos atualizar os números de plantio da safra 2024-25 dos Estados Unidos, que foram trazidos pelo USDA no final da tarde de ontem. Vamos ainda falar sobre as novas perspectivas do FMI para o crescimento chinês. Vamos falar também sobre a previsão do tempo. Tem risco de geada para uma parte importante do Brasil, parte importante para a produção, e temperaturas negativas previstas para o estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar ainda sobre as condições também do mercado de fertilizantes. Vamos trazer algumas informações sobre a Nutrien, que fechou por tempo indeterminado 3 fábricas no Brasil, e estará conosco no quadro de entrevistas nesta quarta-feira Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para entendermos um pouco mais deste mercado. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos primeiro, para começar a nossa edição desta quarta-feira, fazer a checagem dos preços, saber como é que os negócios estão caminhando nas principais bolsas internacionais, Bolsa de Chicago, para darmos inícios aos trabalhos. O mercado de grãos hoje trabalha com estabilidade. A soja tem 0,2% de queda, 12 dólares e 26 centes por bushel. O milho, 4 dólares e 61, 0,2% de alta, e o trigo, 0,2% de avanço também, 6 dólares e 97 centes por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, farelo de soja 0,2% de alta, tem um leve ajuste para cima depois da despencada de ontem, perdeu quase 2%, e o óleo de soja continua subindo, mas de forma mais contida, 0,4% de alta, 45 centes mais 69 por libra peso nesta manhã de quarta-feira. Bom, Bolsa de Nova York agora, café 0,7% de baixa, também se ajustando depois das boas altas de ontem. Ontem subiu forte, fechou com mais de 4% de alta em Nova York. O arábica 2 dólares e 29 mais 30 por libra peso, hoje cai 0,7%. O açúcar 18 centes mais 48 por libra e uma queda de 1,3%. O algodão 0,6% de baixa para 81 centes mais 90 por libra. Petróleo, este subindo, 0,8% de alta para o WTI, que tem 80 dólares e 46 centes por barril. E o Brent sobe também, acompanha com 0,7% de avanço para 84 dólares e 52 centavos por barril. Gás natural, hoje caindo, perde 0,9%. O ouro cai também, 0,4% de queda. A prata, 0,1% de avanço e dá sequências altas, mas também de forma mais contida, já que ontem subiu expressivos 4% a prata, e o cobre 0,9% de baixa na manhã de hoje, desta quarta-feira, dia 29 de maio. Dólar Index, 0,1% de avanço, são 104.685 pontos. Os índices acionários nos Estados Unidos hoje é possível percebermos que trabalham ali em campo misto, buscando entender também os dados que chegaram nesta quarta-feira. Então, temos este cenário, para o mercado futuro, as bolsas já operando nesta manhã de quarta-feira, algumas altas, algumas baixas. As commodities agrícolas não seguem todas o mesmo caminho, por isso merecem um monitoramento dobrado. São 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília, checamos os preços, vamos checar as manchetes nas nossas notícias da manhã. A primeira manchete desta quarta-feira era um número bastante esperado, que são as expectativas revisadas do FMI, o Fundo Monetário Internacional, para o crescimento chinês, tanto para 2024 quanto para 2025. E o FMI, de fato, elevou as suas expectativas para este ano e para o próximo, porém, sem deixar de lado os riscos que a economia chinesa, a segunda maior do mundo, ainda enfrenta. Veja só, a economia da China deverá crescer 5% este ano, após um primeiro trimestre forte,
segundo informou o FMI nesta quarta-feira, atualizando sua previsão anterior de expansão de 4,6%, embora espere um crescimento mais lento nos próximos anos. As novas projeções do credor global ocorrem em um momento em que Pequim intensifica seus esforços para sustentar uma recuperação desigual na segunda maior economia do mundo, que tem tropeçado diante de uma prolongada crise imobiliária e de seus efeitos em cascata sobre investidores, consumidores e empresas. O FMI disse que revisou para cima suas expectativas de PIB chinês para 2024 e 2025 em 0,4 ponto percentual, mas alertou que o crescimento da China desaceleraria até 3,3% até 2029 devido ao envelhecimento da população e à expansão mais lenta da produtividade. A expectativa agora é de que a economia chinesa desacelere 4,5% em 2025. Abre aspas para a primeira vice-diretora-geral do FMI, Gita Gopinath, que disse em Pequim: a melhora que temos para este ano reflete principalmente o fato de que o crescimento do PIB no primeiro trimestre foi mais forte do que o esperado e que algumas medidas adicionais foram anunciadas recentemente. Ela ainda falou em uma coletiva de imprensa para marcar essa conclusão da análise anual do Fundo sobre as Políticas Econômicas da China. A atualização do FMI para 2024 está em linha com a meta de crescimento de Pequim de cerca de 5%. Foi exatamente assim que o governo chinês trouxe a sua projeção de crescimento para este ano, em cerca de 5%, que a economia parece estar no caminho certo para alcançar depois de ter superado as expectativas ao registrar uma expansão de 5,3% no primeiro trimestre deste ano. No entanto, as pressões deflacionárias continuam grandes e uma crise imobiliária prolongada continua sendo um grande obstáculo para o crescimento. Eu volto a reforçar. O setor imobiliário, o setor da construção civil, eles combinados têm um peso determinante e importante para a economia chinesa, né? Não se pode dispensar o monitoramento e nem a análise desses dados. É sempre importante que quando a gente receba os dados da China, a gente olhe com bastante atenção, portanto, para esse setor imobiliário. Lembrando que em 2008, uma das piores crises econômicas que viveu o planeta, ela esteve muito conectada a uma dificuldade do setor imobiliário nos Estados Unidos, que teve um efeito em cascata para o mundo todo. Já era sabido que essa desaceleração da China, essa situação mais fragilizada do seu crescimento, embora uma situação fragilizada de crescimento na China seja um crescimento de 5%, né, ela não teria esse mesmo efeito, ela não teria esse mesmo impacto tão negativo e expandido como teve a crise de 2008, que se iniciou nos Estados Unidos com aquela bolha no mercado imobiliário. Então, é preciso monitorar e, claro, todas as informações que partem da China, elas têm um impacto no planeta de uma forma geral, né? É indiscutível e inevitavelmente. Todavia, a gente está falando de um crescimento de 5%. Não é pouco, né? Mesmo para os padrões chineses. Bom, ainda segundo a diretora do FMI, os riscos para perspectivas estão inclinados para o lado negativo, incluindo um reajuste do setor imobiliário maior ou mais longo do que o esperado e o aumento das pressões de fragmentação. A correção habitacional em andamento, que é necessária para conduzir o setor a uma trajetória mais sustentável, deve continuar. Vemos espaço para um pacote de medidas mais abrangente para tratar dos problemas do setor imobiliário. A China divulgou este mês medidas históricas para estabilizar este setor, o mercado imobiliário, mas analistas dizem que elas estão aquém do que é necessário para uma recuperação sustentável. Lembrando, né, a China e todos esses dados, eles impactam diretamente no entendimento da sua demanda por commodities, não só as agrícolas, mas por commodities de uma forma geral. Duas informações importantes ontem partiram do Ministério da Agricultura chinês. Um deles é de que a redução dos plantéis de suínos continua, todavia a produção de carne deverá ser mantida, haja vistas que a produtividade está assegurada apesar da redução dos plantéis. E a segunda informação é de que a China quer fazer um programa de exportação de farelo de soja
para competir com a Argentina. Vejamos como isso vai se desdobrar e trazer impactos para os mercados agrícolas nos próximos meses e, naturalmente, nos próximos anos. São dois cenários para se acompanhar bem de perto. 8 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Notícias Agrícolas agora traz as últimas informações sobre o plantio norte-americano. São informações importantes, uma vez que este é o principal driver dos preços agora para os mercados de grãos no cenário internacional, em especial na Bolsa de Chicago. Inclusive ontem, no fechamento de mercado, na sua entrevista aqui ao Notícias Agrícolas, o analista da Royal Rural, o Ronaldo Fernandes, disse o seguinte: a partir de junho, não há outro fator, precisa acontecer algo muito sério para, caso o clima nos Estados Unidos permaneça como está, adequado para os trabalhos de campo e para o desenvolvimento das lavouras, pudesse sustentar os preços, né? Vai haver uma pressão sobre as cotações em Chicago, inevitavelmente, porque a safra dos Estados Unidos continua avançando bem por lá. Pois bem, ontem o USDA trouxe então a atualização dos seus números de plantio, apontando que para a soja a área semeada chegou a 68%, contra 66% da expectativa do mercado, então o número veio acima do esperado e também acima da média plurianual para este período, ou seja, das últimas 5 safras, que é de 63%. Apesar disso, vejam que o mercado trabalha com certa estabilidade nessa quarta-feira. O mercado já esperava um bom avanço. Na semana passada, o plantio estava em 52%, então teve um avanço considerável de 52% para 68%, um avanço que mostra o potencial norte-americano de trabalhos de campo, de plantio. Falávamos sobre isso ontem também nessa entrevista do Ronaldo Fernandes. Então, é um momento de bons ventos soprando para os produtores americanos, isso precisa ser considerado. Ainda 39% dos campos que já emergiram, contra 26% da semana anterior, e a média que é de 36%. Então, a safra 24-25, ela está muito alinhada à média. Isso vale para soja, isso vale para milho. Talvez por isso também o mercado esteja trabalhando com a sua lateralidade. Conhece o potencial da safra americana e sabe que não há ali grandes ameaças até este momento e nem também novidades que pudessem trazer uma pressão ainda mais agressiva sobre os preços. Agora, quando a gente começar a observar o desenvolvimento e as condições das lavouras, aí sim o mercado pode ter uma reação um pouco distinta e um pouco mais intensa. Bom, o que nos diz a Agriinvest Commodities sobre esse desenvolvimento do plantio de soja? Para a soja, dizem os analistas da consultoria, apesar de 10 pontos atrás do ano passado, porque eu tenho reforçado isso, o ano passado foi um ano fora da curva, um plantio acontecendo numa velocidade muito rápida, foi recorde o plantio americano no ano passado, a situação não preocupa, uma vez que a janela de plantio se estende do dia 5 a 20 de junho. E para a soja, o risco de redução de área também é muito baixo. Então, são dois fatores que acabam pressionando ali as cotações. Sobre o milho, o USDA informou que 83% da área já foi plantada com o cereal no país, contra 70% da semana anterior e 82% da média plurianual. Então, de novo, muito alinhada com a média dos últimos 5 anos, das últimas 5 safras dos trabalhos norte-americanos. 58% das lavouras de milho já emergiram, contra 40% da semana passada, e frente à média dos últimos 5 anos, que é dos mesmos 58%. Então, sem grandes alterações, sem grandes mudanças, sem grandes novidades, chegou o relatório ontem do USDA para o milho. A soja veio um pouquinho acima do esperado, mas o milho veio em linha com as expectativas, com a média, então também pouca oscilação. Vamos dar uma checadinha em como é que estão os preços nesse momento em Chicago. Também muito próximos da estabilidade. Os principais contratos caem meio ponto. O contrato julho tem 4 dólares e 62, o setembro 4 dólares e 71, o dezembro 4,84, o março 4 dólares e 97 centes por bushel. Então, sem grandes ameaças da safra americana ou sem grandes novidades também em torno do plantio, dos trabalhos de campo, o mercado vai se mantendo lateral. Os modelos climáticos para os Estados Unidos apontam a 2 cenários que precisam ser monitorados agora. Um deles é o quadro das chuvas,
como sempre. Então, a notícia da chuva, ela pode ser sempre negativa ou positiva, né? Mesmo que as chuvas cheguem. Porque essas chuvas podem chegar numa medida que possam atrasar o plantio, ou elas chegarem de forma adequada e os trabalhos de campo correrem bem. Fato é que, nesse momento, tudo tranquilo. Agora, as temperaturas já chamam um pouco mais de atenção, porque é um frio fora de época muito intenso, inclusive com a ocorrência de neve em alguns estados, em especial ali da região norte dos Estados Unidos, as Dakotas e tudo mais. Elas preocuparam em algum momento em função, né, de estarem ali com a possibilidade de comprometerem o desenvolvimento dessas lavouras. Mas não aconteceu por enquanto, as condições de milho que eram esperadas não vieram ainda, então no próximo boletim já devemos ter as condições das lavouras de milho, aí sim o mercado talvez possa pegar um pouco mais de tração focado na safra americana. E os modelos climáticos mostram que a partir dos primeiros dias de junho, ali a partir do dia 3, 4 de junho, as temperaturas deverão voltar a subir e trazer condições ainda mais favoráveis para a safra 24-25 dos americanos. Monitoremos os mapas climáticos para o Corn Belt, para o meio oeste dos Estados Unidos. 8 horas e 18 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Seguindo por aqui, o mercado de fertilizantes, tal qual o mercado de grãos, principalmente, quando a gente olha para o agronegócio gaúcho, foi um mercado que sofreu bastante, né? Teve ali algum impacto, que é algo que a gente vai já tratar com Jefferson Souza, analista de mercado da Agriinvest Commodities, mas ainda assim a gente vê que o mercado tem ali outros pontos de atenção que também chamam bastante atenção. A Nutrien, por exemplo, que é, né, uma empresa canadense e é a maior produtora global de potássio, ela decidiu paralisar por tempo indeterminado 3 de suas 5 misturadoras de fertilizantes no Brasil, onde a companhia tenta lidar com condições de mercado difíceis, segundo a própria Nutrien. A empresa informou que, abre aspas, para a companhia, tomou a decisão de realizar uma revisão estratégica e acessar opções, incluindo a paralisação por tempo indeterminado para os 3 misturadores de fertilizantes localizados nas cidades de Alfenas, em Minas Gerais, Morrinhos e Cristalina, ambas em Goiás, segundo o comunicado enviado a Reuters. A decisão prioriza a eficiência operacional, rentabilidade e o fato de termos parceiros e operações ativas nos estados de São Paulo, Goiás e Minas. Esta decisão permite à Nutrien reativar as plantas no futuro, quando houver um cenário de mercado mais estável, informou em comunicado a empresa Nutrien, confirmando uma informação que havia sido divulgada apenas internamente. A companhia seguirá com 2 unidades localizadas no estado de Goiás e uma outra nova misturadora em Minas Gerais, que ainda não iniciou a sua operação. O movimento da empresa no Brasil segue uma decisão de colocar à venda ativos da Argentina, Chile e Uruguai, parte de uma reviravolta regional relatada pela primeira vez pela agência de notícias Reuters. Os problemas da Nutrien na América do Sul surgem em um momento em que as empresas de fertilizantes lutam com a volatilidade desde que foi iniciada ali a ofensiva russa no território ucraniano, o que fez com que os preços disparassem em 2022 para em 23, no ano seguinte ao início do conflito, à medida que a oferta global de fertilizantes se estabilizasse, os preços voltassem a ceder. Tanto é que os custos previstos para a próxima safra de soja, de milho, de algodão, até para esta safra que está em andamento, incluindo a segunda safra de milho, a safra de algodão, ela veio já de um custo menor com fertilizantes, os preços voltando a certa normalidade, né, aos patamares quase que pré-guerra. Então isso trouxe ali uma disrupção para as empresas, trouxe uma falta de estabilidade que já era, inclusive, estava no horizonte, já era projetado, porque se sabia que o mercado de fertilizantes ficou bastante distorcido diante desta ofensiva russa ao território ucraniano, considerando que ambos são players importantes no mercado de fertilizantes, em especial a Rússia. E a logística teve problemas, os custos teve problemas, a produção teve problemas,
mas o mercado foi voltando à sua estabilidade. E nessa volta à estabilidade, a essa normalidade dos preços, dos patamares, o mercado foi aí tendo de se reajustar, né, e as empresas lidarem, as companhias de fertilizantes, como é o caso da Nutrien, por exemplo, terem de se ajustar a este novo quadro. Desde abril de 2023, vários executivos da Nutrien, informa Reuters, foram demitidos ou deixaram a empresa no Brasil. O êxodo continuou este ano, segundo 3 fontes com conhecimento direto. A Nutrien não comentou a saída desses executivos. Uma das fontes, que pediu anonimato, diz que a empresa também decidiu fechar uma antiga instalação de mistura no estado de São Paulo, embora isso ainda não tenha sido anunciado oficialmente. A Nutrien não comentou sobre o futuro dessa misturadora de fertilizantes, também se recusou a comentar quaisquer demissões relacionadas à paralisação das 3 fábricas. Lembro a vocês, a canadense Nutrien é a maior produtora global de potássio, tá? 8h23, pelo horário oficial de Brasília. Bom, nós vamos checar agora uma informação importante para você que quer conhecer um pouco mais das lavouras norte-americanas. Pois é, o Crop Tour Grupo Laboro e Notícias Agrícolas está prestes a começar, aí no segundo semestre ele acontece, e você, claro, pode receber essas informações, ou melhor, receber não, acompanhar essas informações em loco, em primeira mão, das lavouras norte-americanas e canadenses da safra 2024-25, e vale a pena, porque diante dessas perspectivas aí de uma boa safra, de uma recuperação da oferta dos Estados Unidos, é importante conferir lá no meio oeste americano essas informações. Saiba mais. Olá, amigos. Olá, amigos, estamos em Estrela, Arroio do Ouro, aqui junto com a família Malman. E isso aqui, amigos, é uma cena inimaginável. É algo que foge da compreensão humana. Vocês estão vendo que nós estamos aqui, ó. É uma área muito grande. Isso aqui era a lavoura de soja. Sim. Olha como que ficou a lavoura de soja. Totalmente perdida, ó, solo totalmente que veio destroços. Aqui tem areia, aqui tem quantos carros tem no meio da propriedade de vocês que vocês contaram? Aqui 3, lá em cima são 7 ao todo, né? Em cima também, 7 carros, 7 carros que vieram à deriva com a água do rio. A maioria dos vizinhos aqui. Aqui, amigos, era a lavoura de soja. E aqui ao lado era o milho que era para ser feito silagem. O rio subiu quantos metros aproximadamente? A cota deu 33 e quase 34, né? A maior enchente que deu foi a de 41. Ela se igualou à enchente de setembro. Foi 20, quase 30, né? Ela superou tudo, né? Deu quase 4 metros a mais. Viu? Olha só o que sobrou do milho, amigos. Dá uma olhada aqui, ó. Roupas. Enterrou tudo o milho. Desemparelhou o solo. Aqui precisa fazer um sistema. Primeiro, catar pau, pedra, olha aí um para-choque que tem aí, tem casa, tem o que você imaginar no meio da lavoura. Ele me contou que o trator do vizinho chegou rolando bem perto da sua casa. Perto da minha casa, mais um outro também ali em cima, também pegou uma árvore grande e foi rolando, né? Destruição total, os 2 tratores.
Meu Deus do céu, olha aqui no meio da lavoura o que nós estamos vendo aí, ó. Tapete de carro, palanque, pedaço de casa, máquinas, olha ali, ó. Lá tem pulverizador no meio da lavoura do vizinho, carretão. Tinha outro lá que nós já tiramos, o graneleiro, né? Tá com os pneus para cima, já tiramos. Gente, aqui o Rio Grande está vivendo um cenário de guerra. A agricultura está sofrendo muito, olha, e são áreas grandes, são áreas agricultáveis, aqui são os vales, são naturalmente terras muito férteis, mas agora os produtores aqui vão ter que começar do zero. Aqui vai ter que catar pau, emparedar o solo, corrigir novamente, fazer um sistema convencional para depois voltar no sistema plantio direto. E os agricultores do Rio Grande estão pedindo socorro. Ó, os animais que tem, o pouco que sobrou, a grande maioria morreu. Sim, a maioria morreu. Mas olha ali, os que sobrou tão soltos para comer alguma coisa, estão sobrevivendo graças à doação de feno, principalmente. Pré-secado é bom. Só que é mais difícil de descarregar, é mais difícil de carregar de volta. Pré-secado é bom, mas o feno é melhor ainda. Milho é uma situação desesperadora. E o governo precisa tomar partido nisso. Como que fica os financiamentos? Como que vai pagar? Isso é uma catástrofe natural. E uma coisa que eu aprendi aqui no Rio Grande, fiz questão de levar a minha família junto, é para ver o espírito de solidariedade, reconstrução. Hoje vi pessoas plantando flor, limpando casa, tirando barro, fazendo o que pode. Anos difíceis que estão passando agora, mas isso aqui vai ficar na história. É hora de nós dar as mãos e fazer tudo o que for possível. Que Deus abençoe nossos amigos do Rio Grande. Bom, vocês viram aí o recadinho do Crop Tour, né? Se você quer participar, quer saber mais, entre em contato com o Notícias Agrícolas ou com o Grupo Laboro. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais. Nós vamos lhe direcionar para saber mais sobre o Crop Tour, para ter mais informações e principalmente para lhe dar o caminho para você participar e estar no grupo desse ano. Vai ser um grupo, mais uma vez, é um grupo muito técnico, é sempre uma composição de pessoas ali fora, o seu Ginaldo, diretor do Grupo Laboro, o Daniel Olive, diretor aqui do Notícias Agrícolas, que conhecem já os cenários e vão ali buscar essas informações, a informação que vai impactar diretamente na formação do preços, no andamento dos mercados. Então, quer saber mais? Entre em contato conosco ou com o Grupo Laboro para participar do grupo do Crop Tour 2024-25, vai ser bastante importante. Bom, são 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Claro que o mercado de grãos está acompanhando muito o mercado de fertilizantes, principalmente porque parte dele foi afetado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os impactos disso e, claro, o andamento desses mercados e como eles estão trabalhando ali para o planejamento do produtor para a próxima temporada são assuntos do nosso quadro de entrevistas nessa quarta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Para nos ajudar nesta análise, está conosco nesta manhã de hoje Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities. Muito bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Prazer é meu. Prazer em conversar com vocês. Sempre é bom compartilhar um pouco do que nós estamos vendo no mercado de insumos. É verdade, sempre importante ter as suas análises e perspectivas. Jefferson, vou começar já buscando entender de ti como é que essa tragédia em curso no Rio Grande do Sul afeta o mercado de fertilizantes. Algumas plantas ali foram afetadas, né, pelas cheias, isso traz um impacto que pode mexer com a oferta de produto para o mercado brasileiro ou o efeito foi bastante pontual? Carla, o efeito foi bastante pontual. Como você disse, algumas plantas foram afetadas, sobretudo plantas que ficavam próximo a Porto Alegre, mas o Porto de Rio Grande, que é o terceiro maior porto do Brasil, ele não foi afetado. Nós tivemos alguns momentos, notícias ventilando
que ele poderia ser fechado, isso e aquilo, mas de grosso modo ele não foi afetado. Hoje as atividades continuam. Para você ter uma ideia, o tempo de espera, que é um termômetro importante, eu sempre olho, né? Quanto tempo o navio fica esperando para descarregar? Nesse ano, ele está menor do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, você não teve nenhum problema logístico em relação ao Rio Grande do Sul. Agora, em relação ao consumo no estado, é uma outra situação. Porque o Rio Grande do Sul é o segundo maior consumidor de adubo do Brasil. Ele só perde para o Mato Grosso. Então, quer dizer que todas essas estruturas, etc., e, sobretudo, né, se afetar o poder de compra do produtor por lá, quem sabe a gente pode pensar em uma redução para o ano de 2024. Ainda é difícil, Carla, colocar na ponta do lápis qual pode ser o tamanho dessa redução. A gente não sabe ainda. Mas, por agora, os impactos foram pontuais. Agora, Jefferson, isso, apesar de difícil mensuração até esse momento, é possível termos uma prévia análise de como o cenário de oferta e demanda fica para esse momento diante do que aconteceu por lá, ou realmente a gente não consegue ainda ter um horizonte claro de como o mercado vai reagir a essa disrupção? Na verdade, até agora nós não tivemos nenhum impacto em preço, em oferta, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. No começo foi uma dúvida, depois as coisas continuaram normalmente. Então, hoje eu posso dizer para você que o mercado brasileiro de fertilizante, na conjuntura atual que nós estamos, eu não vejo um impacto no que aconteceu no Rio Grande do Sul para o fertilizante. Como você mesmo disse, algumas plantas foram afetadas. Porém, isso não foi o suficiente para trazer impacto no Brasil como um todo. Certo? Então, é algo que aconteceu pontualmente envolvendo aquelas plantas que até você comentou. Tá. Agora, Jefferson, como é que o mercado brasileiro está demandando fertilizantes neste momento? A safra 24 e 25 está sendo planejada, o produtor está ali fazendo as suas aquisições, ou está um pouco mais contido nesse momento? Como é que a gente observa a movimentação deste mercado para a próxima temporada? Cara, interessante a pergunta, porque até mesmo eu estava discutindo final de semana com alguns colegas para fechar o nosso número de comercialização para a soja 24, 25. Como você falou, a gente está entrando agora no mês de junho, a janela vai ficando menor, e nesse momento, Carla, o produtor brasileiro, segundo os levantamentos que nós temos, adquiriu 62% do fertilizante para a temporada de soja 24, 25, ante ao número de 59% no mesmo período do ano passado. Ou seja, eu estou adiantado em relação ao ano passado. Porém, eu continuo abaixo da média de 5 anos. Na média de 5 anos, o mercado deveria estar 10 pontos percentuais acima do que está agora. Porém, em comparação ao ano passado, nós estamos adiantados. Veja que interessante. Ano passado, nós tivemos um movimento mais lento do que esse ano. E se você me perguntar o motivo, esse motivo está totalmente ligado ao cloreto de potássio. E isso se dá por quê, Jefferson? Um recuo do cloreto, uma melhora dos preços da soja, talvez, ou uma combinação das duas coisas? Uma combinação das duas coisas, melhorando o que a gente sempre fala, né? A relação de troca. Sim. Então, se você for pensar hoje na relação de troca do cloreto, é uma relação de troca muito boa, ainda continua muito boa, para a maioria das regiões do Brasil. Então, o que acontece? Desde fevereiro, eu me lembro que nós fizemos uma conversa no começo do ano, e desde aquela época o cloreto já era atrativo. E ele não perdeu a sua atratividade durante o período. Ele continua sendo hoje o fertilizante mais atrativo que eu tenho no Brasil. Quando eu falo em relação de troca, e isso, Carla, eu estendo para todas as culturas que eu acompanho. Não é só soja. É para o milho, é para o café, é para a cana, é para o trigo, é para as maiores culturas que nós consumimos no Brasil. O Brasil nunca recebeu tanto cloreto como está recebendo agora. A oferta interna de KCl no Brasil é muito grande. E isso fez com que o preço despencasse. Você imagina comigo, um produto que chegou a ser negociado a $1.150 a tonelada, mais ou menos, custo de frete, e ele foi negociado no ano passado e também no início desse ano a $280 a tonelada. Então a derrocada dele foi gigantesca e isso proporcionou ao produtor, sobretudo o sojicultor, por exemplo, uma relação de troca boa. E por isso hoje eu vejo que o mercado de fertilizantes para a soja ele está à frente do ano passado. Reflexo direto do cloreto de potássio. Agora, se eu for olhar especificamente para o fósforo, eu tenho uma conjuntura totalmente diferente.
as compras de fosfatados estão atrasadas nesse momento. Agora, e por que, Jefferson? É uma questão de preço, uma questão de mercado ou há outros fatores que limitam essa compra dos fosfatados? Totalmente preço, Carla. Se por um lado você tem um cloreto que está nadando de braçada, assim nós podemos dizer, por outro lado você tem um MAP, que é um fosfatado de alta concentração, que ele está exatamente 23,5% acima da mesma data do ano passado. Olha só. Então veja que interessante. Se eu for pegar o potássio, ele está mais barato do que ele estava no ano passado. Se eu for pegar o MAP, antes de começar a nossa conversa, eu estava fazendo os números, os cálculos aqui. E realmente, nós temos 23,5% acima no preço do MAP do que eu tinha no final do mês de maio de 2023. E como você sabe também, a soja ela não respondeu nessa proporção. Se eu for pegar o preço da soja que eu tinha em maio do 23, em maio do 24, eu estou com um preço parecido até mesmo, em dólar por saco. Ou seja, a soja não respondeu e o MAP está lá em cima. Então, significa que o produtor de soja no Brasil, ele perde o ponto mais importante, que é o poder de compra dele. Consequentemente, a tomada de decisão, ela fica mais tardia. E é isso que está acontecendo no mercado hoje. Agora, Jefferson, o que motiva essa alta tão intensa do MAP, 23,5% mais alto? O que motiva essa alta de preço tão significativa? Veja que interessante, Carla. O Brasil, ele acaba sendo um importador, mas ele tem outros países também que nós acompanhamos que são parecidos, têm uma característica parecida quando a gente fala de adubo. Claro, com suas particularidades, mas vou te dar um exemplo dos indianos. Para você ter uma ideia, o preço do DAP, que seria próximo ao MAP, vamos falar assim para eles, estava indo até mais caro que o Brasil. Só que de março para cá, o preço do DAP lá na Índia ele recuou mais de $80 por tonelada. Quando eu penso no preço do DAP FOB China, China é a maior produtora de fósforo do mundo, também recuou, e a queda nesse caso, ela chega a $100 por tonelada. A pergunta que fica é, o porquê o Brasil não viu essa queda? E a resposta para essa pergunta está na oferta brasileira. Então, hoje, se eu for pensar na oferta brasileira de fosfatado internamente, ela é menor do que era no mesmo período do ano passado. Eu vou te dar um exemplo prático. Se eu pegar o que nós importamos de janeiro a maio de 2023 de MAP e colocar ao lado do que nós importamos nesse ano, eu tenho mais ou menos 20% a menos de importação de MAP. Portanto, eu tenho um mercado hoje no Brasil menos ofertado. Esse é um ponto fundamental para sustentar. Para você ter uma ideia, Carla, o preço do MAP ele está ancorado, eu costumo dizer que ele tem uma âncora nele, porque ele não se mexe significativamente desde setembro do ano passado. Olha só. Eu estava fazendo um levantamento recentemente, até porque é o seguinte, até comentando contigo, a maior parte das demandas que nós temos agora são em relação aos fosfatados. Então, nós fizemos alguns estudos um pouco mais acurados para entender o que está acontecendo. E quando você pensa na curva de preço de um fósforo, do MAP, você não vê movimentação significativa, como eu disse, desde o final de setembro do ano passado. É algo muito interessante, porque quando você observa uma queda lá fora, você presume que essa queda vai chegar no Brasil. E essa queda ela não aconteceu. E agora, Carla, eu entro em um momento que é um pouco mais complicado. Você mesmo disse, a janela está passando. O produtor vai ter menos tempo de tomar a decisão. E quando ele for para o mercado, ele vai encontrar o quê? Uma oferta reduzida. E dos últimos 7, 8 dias, eu tenho percebido que as movimentações de fósforo no Brasil, elas têm aumentado. E você sabe muito bem que quando você tem um descompasso entre oferta e demanda, você pode ocasionar um aumento do preço. Por enquanto, é uma sinalização que o fósforo ele pode subir até um pouco mais. Eu não posso afirmar com exatidão que isso vai acontecer, mas pelo que eu tenho escutado, a gente percebe que o fosfatado ele está dando alguns sinais de aumento no mercado brasileiro. Então, nessa data de hoje, eu digo para você, o ponto mais importante da nossa conversa acaba ficando ligado ao fosfatado, porque você tem uma grande parte dos produtores que ainda não compraram o P para a safra de verão 24-25. A gente está falando de uma relação de troca de quanto, Jefferson, quando a gente olha soja e MAP, por exemplo, ou ali um grupo de fosfatados? Vamos pensar no Cerrado brasileiro, vou pegar o Mato Grosso que eu acompanho semanalmente. Hoje eu estou falando de 31 sacas. A média seria 29 sacas.
Tá. certo? Então, quer dizer que eu tenho 2 sacas acima para o interior do Brasil. Né? Todo esse contexto, e obviamente que essa relação até mesmo ela melhorou, Carla. Por que ela melhorou? Porque a soja se valorizou nos últimos 15 dias. Sim. Se eu for pegar a relação de troca que eu tinha no começo do mês de maio, ela estava na casa de 33 sacas por tonelada, no Mato Grosso. Isso à vista, tirando todas as despesas com juros, etc. Então, significava que eu estava com 4 sacas acima da média. Sim. Isso não incentiva o produtor a comprar o fertilizante. E por isso que essa compra de fosfatados no Brasil ela é uma compra atrasada em comparação ao mesmo período do ano passado. E se eu for adicionar um outro comentário, se eu for olhar para um super simples e para um super triplo, a relação ela estava menos pior. Não é que ela estava melhor que a média, ela estava menos pior. Isso incentivou os produtores a comprar super simples e super triplo e deixar o MAP para mais tarde. E hoje nós sabemos que tem um mercado grande aberto. Eu sempre falo, quando você tem uma demanda represada, quando essa demanda for ao mercado e a oferta for reduzida, você pode ter impacto em preço. E Jefferson, você citou também a menor chegada desses fosfatados ao Brasil, certo? Certo. E isso se dá por qual motivo? Porque é o seguinte, você pensa a seguinte situação, nós somos importadores. Se o produtor não está comprando, o importador também fica receoso em tomar posição e ficar alongado na sua carteira de MAP. Certo. Vamos pensar o seguinte, o MAP hoje está no Brasil $570. Eu sou um importador. Eu faço uma importação de MAP hoje a 570. Daqui 30 dias, Carla, o preço cai para 530. Você concorda comigo que o meu estoque ele é caro? Com certeza. Ou seja, para eu me colocar na posição de um importador, de um comprador, se eu fizer esse estoque caro, eu vou estar fora do mercado. Isso é sinônimo de prejuízo. Ou seja, a ponta não tomou a posição, os canais de distribuição também não tomaram e os importadores também não tomaram as suas posições. Certo. É isso que acontece. E, além disso, tinha um fator externo também, porque se divulgava que o Brasil era um lugar pouco atrativo até o começo de março para fosfatados. Você tinha outros lugares que estavam pagando melhor, como os Estados Unidos. Mas, na minha concepção, pelas conversas que eu tinha, ninguém queria ficar alongado, long na posição, comprado. Porque o risco era grande, o risco de cair era substancial, ainda mais que você tinha uma Ásia caindo. Então, isso significa que a oferta no Brasil, nesse momento, é uma oferta reduzida em comparação ao que eu tinha em 2023. Tá. Falando um pouquinho mais do cloreto, Jefferson, você falou, então, temos um valor mais barato. Queria entender um pouco como é que tá essa relação de troca, se ela tá alinhada com a média, abaixo da média. E você falou, nunca chegou tanto cloreto no Brasil como tá chegando agora. Isso é porque também há uma demanda mais intensa, o produtor tá buscando garantir mais cedo o seu KCL, aproveitando esses preços mais baixos, o que vai estimular, portanto, o importador também? Também, cara, só que aí a gente tem que colocar um ponto importante nessa história toda, né? Vamos lá. O que acontece? O cloreto de potássio, antes de 2021, ele tinha um mercado que era dominado por Rússia, Bielorrússia e Canadá. Certo. Hoje continua assim. Hoje continua do mesmo jeito. O ponto é, você criou, a partir de 2021, um mercado chamado sancionado, que a gente discutia. Se eu pegar hoje os volumes que vão chegando no Brasil, de uma Bielorrússia, por exemplo, né? É um país que não fornece hoje KCl para a Europa, vai fornecer para o Brasil. Então, significa que o Brasil, nessa história toda, consegue comprar volumes que hoje acabam sobrando no mercado. E a oferta foi crescendo, foi crescendo. No ano passado, nós importamos 13,5 milhões de toneladas de KCl. Então, a oferta hoje ela é superior à demanda, embora a demanda ela está mais forte por KCl, pelo preço, mas a oferta ela está superior. Então, é o contrário do que eu tenho no mercado de fosfatados. É o oposto. Então, significa que nessa conjuntura, pela quantidade de cloreto que eu tenho no Brasil, você tem um cenário muito tranquilo para preço. Para você ter uma ideia, os preços estão estáveis há 9 semanas. Mesmo com a demanda aquecida, a demanda de cloreto de potássio, ela esteve ativa no mês de fevereiro, março. Mesmo assim, você não conseguiu impulsionar com muita força esse preço de KCl. Ele subiu? Ele subiu. Agora, não foi nada extravagante. Foi um aumento ali contido. Então, significa que a oferta está fazendo o papel dela hoje. Você tem uma quantidade maior de produtos,
A demanda ela responde, mas não responde na mesma proporção, e, consequentemente, você não tem força para elevar o preço. Em resumo, esse é o quadro do potássio. Muita oferta e uma demanda que não responde à altura. E ele confere uma relação de troca nesse momento de quanto para a soja 24-25, Jefferson? Vou dar o mesmo exemplo do Mato Grosso. Hoje a minha relação de troca está 19,5, 20 sacas à vista por tonelada, pegando o eixo da 163. A média, 23,5, 24. Então você consegue perceber que, nesse caso, novamente, é o oposto do que eu tenho no fosfatado. Sim. O interessante dessa lógica toda, Carla, é eu pensar em um conjunto formado por P e K. Exato. Se eu for pegar a soma de potássio mais fósforo, eu não estou com uma relação espetacular. Também eu não estou com uma relação péssima. É uma relação mediana. Então eu digo para você o seguinte, se o produtor colocar na ponta do lápis o gasto com P e o gasto com K, ele vai perceber que não é a melhor e nem a pior. É uma relação semelhante à média dos últimos anos. O que é um ponto positivo na minha concepção, quando você falava antigamente em relações de troca de cloreto 40 sacas por tonelada, que foi o caso de 2022. Sim. Então eu voltei para uma média quando eu pego a combinação de P e K. Eu voltei para uma média. Embora o K ele esteja menor, o P está maior. Um compensa o outro nessa conta toda. Então eu preciso hoje analisar os dois lados. Se eu for analisar só o fosfatado, eu vou contar uma história triste para você. Se eu for analisar só o potássio, eu conto uma história feliz. Se eu juntar as duas, eu tenho uma relação média, que não é não tão boa e nem tão ruim. Pelo menos equilibrada, né, Jefferson? Exatamente. Uma equilibrou o outro. Eu digo o seguinte, esse ano quem está, entre aspas, salvando a situação do Brasil no fertilizante é o potássio. Agora, Jefferson, você me fala sobre essa demanda presente e ativa pro K, não tão boa pro P, mas quando a gente vê a combinação e entende a aquisição de fertilizantes dos produtores brasileiros para fazer a soja 24-25, a nova safra de verão, de forma um pouco mais abrangente. A gente está falando de que percentual de compras e de que momento em relação ao ano passado, em relação à média, quando a gente olha para as negociações. Se eu for falar na soja, né, eu comentei 62% o nosso número, ano passado 59%, porém a média ela fica acima de 70%, a média de 5 anos, cara. Então significa que o produtor ele está acima do ano passado, porém ele está inferior à média. Agora, uma coisa muito importante, se eu for pensar nos últimos 3 anos, houve uma mudança na característica de se comprar e se de vender soja no Brasil. Vejamos o seguinte, se eu for falar de Farmer Selling para você, que é venda por parte do produtor de soja, de milho, também está abaixo da média de 5 anos. Porém, você percebe que está parecido com o ano passado. Então, quer dizer o seguinte, se eu for analisar um contexto, sobretudo logístico, se no ano passado eu estava com 59 e eu não tive nenhum problema tão sério logístico, nesse ano, com 62, se você me perguntar, você encara que podemos ter algum gargalo logístico? Nesse momento eu vejo que não. Uhum. Porém, eu ainda tenho quantos por cento para comprar? 38% para comprar. Eu não posso afirmar para você que não vou ter nada, porque eu preciso acompanhar como vai ser daqui para frente. Mas é um cenário um pouco mais tranquilo. Até mesmo olhando os portos, etc. A única coisa que me preocupa, Carla, é o fósforo. É isso que me preocupa. Sim. Potássio, como eu disse para você, não tem preocupação. E esse número de 62%, ele é impulsionado pelo potássio. Então, hoje, se eu for falar para você, potássio não tem nem o que a gente se preocupar muito. Agora, para o fósforo, eu digo que a gente ainda tem algumas arestas que não foram aparadas. Algumas dúvidas que estão na mesa em relação à disponibilidade de produto, em chegada no Brasil. Nós não temos certezas, convicções ainda sobre o que vai acontecer. Sim. Jefferson, a gente consegue, portanto, trazer alguma orientação para o produtor para a gente finalizar essa análise? A gente consegue dar uma direção para o produtor? Eu tenho perguntado isso para todos os profissionais que passaram aqui essa semana, porque é muito particular sempre. Mas quando a gente olha para esse cenário claríssimo para o KCl e claríssimo também para o fósforo, a gente consegue trazer uma orientação para o produtor que está aí fazendo os seus negócios para a safra 24-25? Sem dúvida. Eu digo o seguinte, cloreto, quem não comprou ainda tem uma oportunidade muito boa na mão e eu confesso para você que eu já teria tomado uma posição lá atrás. Sem então, dúvida. para o cloreto, a minha Sim. recomendação
ela é de compra ainda, porque o meu termômetro, a relação está boa. Então não tem nem o que falar. O fósforo, muita atenção. Eu não quero comprar, quero esperar um pouco mais para frente. Tudo bem. Só tome cuidado que você pode ter, nesse meio tempo, algumas emoções, como o aumento do preço. Eu digo o seguinte, se eu for pensar na combinação, eu não estou tão ruim assim. Dado o momento que nós estamos, eu particularmente também não acharia que seria um erro o produtor tomar essa posição hoje, no fosfatado. Acho que não seria um erro pela combinação dos dois. Se quiser esperar, cara, só tem que ter uma consciência que hoje a oferta é menor e quem sabe algumas emoções poderão acontecer até lá. E aquilo, né, Jefferson? Se tem uma ponta que está favorecendo, e são 9 semanas de favorecimento com essa estabilidade, é motivo de atenção para tentar equilibrar ou pelo menos mitigar parte dessa outra ponta que está bastante elevada, 23,5% de alta. Exatamente. Buscar outra coisa. Exatamente, Carla. E uma coisa importante, eu sempre falo, né? Foque nas duas pontas. Faça também a sua venda da soja, realize a sua relação de troca, trave o seu custo. É a ferramenta mais fácil que nós temos de mitigar qualquer problema. Porque aí você já sabe a tua relação de troca. O problema do ano passado, qual foi? O produtor ele fez uma conta de relação de troca, mas ele não travou a soja, cara. Quando ele foi travar a soja tinha caído R$20 por saca. A relação dele, que era boa, acabou sendo uma relação ruim. Ou seja, não adianta nada eu chegar e falar assim que eu tenho uma relação boa para o cloreto de potássio se essa relação não for tirada do papel. Eu tenho uma relação boa com o preço de soja atual. Se o preço de soja cair, eu já não tenho mais a relação boa. Sim. Então eu preciso pensar dos dois lados. O produtor que compra, ele deve ser também o produtor que vende. Eu não posso separar os personagens quando eu falo em aquisição de insumo. Essa é a premissa mais importante que nós sempre falamos. É a gestão de risco do teu negócio. E eu não falo só para a soja, cara. Eu falo para o ano que vem, até para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Se para a soja eu estou adiantado, para o milho safrinha do ano que vem, eu estou muito atrasado. As compras no Mato Grosso estão em 25%. Nessa época do ano passado, nós estávamos perto de 50%. É esse o ponto. Jefferson, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma conversa agendada contigo para a semana que vem para a gente trazer mais detalhes, portanto, para o milho safrinha. Vamos falar dos nitrogenados que pesam diretamente para essa cultura. Semana que vem a gente fala mais sobre isso, certo? Sem dúvida, pode contar comigo. Combinado, meu amigo, tá fechado. Vamos conversar então na semana que vem sobre isso. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom restinho de semana para você. Bom feriado, amanhã tem feriado, né, Jefferson? A gente continua a se falar. Muito obrigada. Obrigado você, para toda a audiência. Obrigadão. Excelente conversa. Obrigada, até mais, Jefferson. Tchau, tchau. 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Este é o Bom Dia Agronegócio. É você que está chegando agora. Já essa entrevista do Jefferson estará completa para você, disponível no Notícias Agrícolas. Oportunidade no KCL. Atenção aos preços dos fosfatados elevadíssimos. Bom, na sequência das nossas notícias, quero falar um pouco sobre a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul. O sul do país registrou... Para o sul do país, na verdade... O sul do Brasil registrou a primeira ocorrência de neve do ano nessa terça-feira, em um dia gelado, em que a temperatura em grande número de cidades sequer superou os 10 graus. Nossa equipe vai colocar na tela para você uma imagem, um mapa que mostra essas temperaturas baixíssimas, geladas, em algumas onde nem os 5 graus foram ultrapassados durante a tarde. É possível perceber em algumas informações que rodaram na internet, vídeos e fotos, que poucos flocos de neve, inclusive, já caíram na cidade de São Joaquim, no Planalto Catarinense. Foi uma precipitação fraca e rápida, com temperatura nos altos da localidade serrana de 0 grau no horário. Bom, os termômetros indicam que essas baixas temperaturas continuarão a ocorrer na região sul do Brasil, maior, claro, parte no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As menores marcas ocorrem nas madrugadas de quinta e sexta-feira, com temperaturas negativas que podem atingir até 1 ou 2 graus negativos entre as áreas de São José dos Ausentes e o Planalto Sul Catarinense. Em Porto Alegre, na capital gaúcha,
as menores mínimas também ocorrem nas madrugadas de quinta e sexta-feira, com 8 ou 9 graus nos 2 dias, mas marcas menores em bairros periféricos e em pontos da Grande Porto Alegre, onde pode fazer 6 ou 7 graus. Isso só reforça o nosso pedido a você de continuar mandando as suas doações para os gaúchos. As coisas vão acabando muito rapidamente, os suprimentos, roupa, água, meias, toucas, tem sido uma demanda constante. Então, continuem nessa ação solidária, nessa corrente para ajudar o povo gaúcho ainda muito desassistido. A situação ainda nem começou a melhorar. Então, vamos olhar para isso, não abaixem a guarda. 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero trazer para vocês aqui em primeira mão informações que foram compartilhadas pelo ministro Carlos Fávaro no programa Bom Dia Ministro, que é um programa, né, que toda semana recebe um ministro diferente e nessa quarta-feira o ministro Carlos Fávaro comentou 2 assuntos importantíssimos. Um deles, a importação de arroz pelo Brasil e o outro, a moratória da soja. Vou começar pela questão da moratória da soja. Inclusive ontem conversamos com o João Batista Olive ali no Tempo e Dinheiro, falando sobre isso, e o ministro disse o seguinte, que sobre a moratória é importante dizer que é um assunto que afeta o Brasil, mas nada tem a ver com o poder público, porque a moratória da soja ela é um acordo com da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, com instituições e ONGs ambientalistas, né? Então, além das tradings, né? Como o Greenpeace, por exemplo, e as tradings, para não compra de soja oriunda das áreas de desmatamento desde 2008. O que disse o ministro Carlos Fávaro? A questão é que temos um código florestal, um dos mais rígidos do mundo, e essa moratória não levou em conta este código florestal. Ela data de antes do código, de como ele é hoje. O código vigente, ele data de 2012, né? E mesmo em locais em que a soja está sendo plantada em área com autorização para isso, tem trading que não está comprando. Exageraram na dose da medida e é isso que está acontecendo. E a moratória da soja foi discutida ontem em Mato Grosso pela FAMATO e mais lideranças do agro. Destaque para o trabalho da deputada Coronel Fernanda, que assumiu isso. Tão logo assumiu também a sua cadeira ali na Frente Parlamentar da Agropecuária, e ela está pleiteando principalmente uma cadeira da produção dentro da mesa redonda da moratória da soja. É a lei sobre a lei. Precisa ser revisitada a moratória da soja o quanto antes, principalmente pela conformidade que traz o Código Florestal brasileiro. E também esse segundo assunto, que é talvez o mais complexo e mais polêmico, que é a questão da importação de arroz. Bom, primeiro que o governo federal autorizou a compra de até 300 mil toneladas de arroz beneficiado importado. E agora, o ministro Fávaro, no programa Bom Dia Ministro dessa quarta, disse sobre a importação de arroz, em hipótese alguma, queremos afrontar o produtor gaúcho, mas precisamos ver as coisas de uma perspectiva holística. O Rio Grande do Sul concentra 70% da produção e, por incrível que pareça, o inferno vai ser pequeno nessa tragédia. Se houver movimento especulativo no preço do arroz, o governo tem que intervir. Recebemos da Conab, a Conab do governo anterior destruída, e desde 2023 o governo vem reconstruindo os estoques. Estamos combatendo essa especulação e teremos agora essa medida provisória e estaremos atentos para comprar, se preciso, 1 milhão de toneladas. Sabemos que o Rio Grande do Sul tem produto suficiente para abastecer o país, mas há dificuldades logísticas de emissão de nota. Então, com a portaria emitida, vamos comprando de forma controlada aos poucos para chegar ao país. As compras serão feitas de forma gradativa. O arroz vai chegar com uma subvenção do governo para evitar a especulação de preços, chegando a partir de 30 a 40 dias. Bom, o ministro Fávaro se posiciona da mesma forma como já se posicionou nas últimas semanas e tem sido mais uma vez confrontado pelo setor produtivo. A Farsul, a Federarroz, todos unidos, além de analistas, consultores, especialistas do mercado, que afirmam que isso vai ser uma flecha direto no coração da produção brasileira de arroz, da rentabilidade do produtor brasileiro. Então vejamos quais serão os desdobramentos, mas fato é
que o posicionamento do ministro do Ministério da Agricultura do Governo Federal está mantido sobre a importação de arroz. São 9h02 pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço a todas as mensagens, é muito importante a interatividade de vocês no Bom Dia Agronegócio. Continuem participando e estaremos de volta na sexta-feira. Amanhã não tem Bom Dia Agronegócio, mas sexta-feira estamos de volta a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. Estamos te esperando. Boa quarta-feira para você, bons negócios.